Shalom, shalom, glória a Deus, que o Senhor seja glorificado. Deus abençoe a você que está aqui no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você que está aqui no nosso canal do Instagram. Já já eu vou explicar porque eu estou caracterizado. Não se escandalize, tem um motivo especial e muito especial. Essa live agora que eu estou fazendo no dia 27, dia 27 de janeiro de 2021. É uma live que não foi programada. Na verdade, a nossa live oficial vai ser daqui a pouquinho, onde nós vamos falar sobre o Bar Mitzvah. Mas o tema dessa live aqui é uma live informal. É sobre o dia de hoje. No dia 27 de janeiro se comemora, se celebra o dia em homenagem e o dia em memória às vítimas do Holocausto. Milhares e milhares de judeus que foram terrivelmente sacrificados, terrivelmente humilhados, destruídos. Crianças, jovens, mulheres, homens, famílias. E nesse tempo nós aprendemos que o judaísmo ele não tem apenas as festas bíblicas, mas ele também tem as suas celebrações culturais. E muitas celebrações são celebrações memoriais, os momentos tristes, porém felizes. Então hoje é um dia antagônico, porque é triste, uma vez que se lembra. Na verdade, nós não lembramos, nós tentamos imaginar a terrível dor que o povo de Deus, o povo judeu, sofreu no Holocausto, nas câmaras de gás, nos campos de concentração, passando fome, tendo que andarem nus, vendo seus filhos sendo massacrados, torturados, afastados deles, filhos afastados da mãe, dos pais, sem contar das entrelinhas que não aparecem nas fotos, né? E dá para se imaginar violências sexuais, dá para se imaginar torturas psicológicas de altíssimo nível, mas a grande ênfase disso tudo é que o judaísmo não morre. Inclusive, eu queria que alguém digitasse aí no Instagram. Eu estou fazendo essa live simultânea, né, aqui no Instagram e também no YouTube. E se você puder convidar pessoas, vai convidando. Vai ser uma live bem rapidinha, mas o judaísmo não morre. O pessoal está perguntando, tem algum filme sobre isso? Gente, você quer ver filme? Tem muito filme sobre o Holocausto. Eu preferencialmente gosto muito de assistir A Lista de Schindler, né? A Lista de Schindler é um clássico, onde um homem, um empresário, ele comprou no mercado negro do tempo do nazismo, ele comprou os judeus escravos para libertá-los. Ele gastou até a última moeda, porque ele entendia que, Oscar Schindler entendia que cada vida que ele salvava era um Adão em potencial, uma humanidade. Mas tem documentário, tem muita coisa. Um outro filme indicado para você entender como eram perseguidos os judeus e como eram tratados os judeus é um filme nacional chamado Olga. É muito interessante também, mas eu recomendo assistirem A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado, que é um filme mais contextualizado. Agora, gente, esses filmes, eles não vão mostrar um milésimo do que aconteceu, né? É como os filmes que falam da escravidão. Jamais eles vão mostrar as barbáries que se podem ter feito com as mulheres negras, com as índias. Jamais, né? Ó, o Paulo Escriba está dizendo no livro O Diário de Anne Frank. Mas, gente, então digita aí para mim, por favor, aqui no Instagram, para quem está no Instagram, não sei se vocês já digitaram, digitem aí, por favor, assim,
em tudo em caixa alta, o judaísmo não morre. E eu vou explicar por que o judaísmo não morre. E nós vamos celebrar a Deus por isso aqui juntos agora. E também eu vou deixar aqui claro por que um evangélico, um cristão como eu, falo sobre o judaísmo. Porque eu estou nesse momento aqui propositalmente vestindo meu talit profético, né? O talit marrom é o talit que representa o profeta Eliseu, né? E a kippá, que tem o nome de um dos maiores e mais iluminados rabinos judaicos modernos. Bom, judaísmo não morre. Obrigado, Paulo. Então, gente, por que o judaísmo não morre? Em primeiro lugar, por que falar de judaísmo? A igreja evangélica ela é muito ignorante acerca desse assunto. Primeira coisa que se coloca na mente do evangélico quando ele se converte é que o judeu é um bruxo. Né? Eles andam com aquele chapéu preto, com aquela roupa preta, com aquela trancinha do lado, com o ortodoxo, né? Com aquela barba dividida em duas partes. Esse cara é meio estranho, né? Esse cara é meio por ele. Eu não sei o que é isso não. Criaram uma ideia de que a aparência do judeu assusta. E junto com isso, criou-se também a zeologia, porque eu não gosto de chamar de teologia. Eu não gosto dessa palavra, porque a palavra Deus, ela vem do grego tel, que significa zel, que significa Zeus. Então, a zeologia, ela trouxe a ideia de que o judeu é maldito porque ele matou Cristo. Os fariseus, sacerdotes fariseus mataram Cristo. Irmão, não foi o judeu que matou Cristo. Vou falar aqui um pouquinho para o YouTube também. Não foi o judeu que matou Cristo. Quem matou Cristo foi você. Você matou Cristo. Eu matei Cristo. Nós matamos Cristo. Nossos pecados mataram Cristo. Foi pelas nossas transgressões que ele foi moído. Então, no momento que você transfere a culpa da morte de Cristo para os judeus, você está se isentando da responsabilidade do martírio e também perdendo o galardão da ressurreição. Eu matei Cristo. Eu matei Cristo com o meu pecado que eu cometi ontem. Eu matei Cristo com o pecado que eu cometi hoje. Eu matei Cristo com o pecado que eu vou cometer amanhã. Claro que o judeu ele foi mais agressivo na época da crucificação por conta da crise teológica que houve em Israel, uma vez que eles tinham uma interpretação errônea das profecias. E eles esperavam que o Mashiach, que o Messias, pudesse vir montado num cavalo branco, segurando uma espada de ouro e um escudo, e esse Messias falaria: eu vou resolver o problema de vocês. Roma, porque Roma, irmão, vocês não têm ideia de que como Roma era cruel. Né? Um seriado legalzinho para vocês assistirem, que não tem assim, um seriado leve para vocês assistirem para entender um pouquinho de como Roma agia, é um seriado chamado Bárbaros, que está na Netflix. Tem outros, mas são bem mais pesados, até mesmo porque o romano era muito pornográfico, né? Então os seriados eles tentam replicar essa ideia, mas o seriado mais leve, mais tranquilo, chama-se Bárbaros. Então, na época do período interbíblico, antes de Jesus chegar, já tinha acabado a revolta dos Macabeus, e os romanos eles eram tiranos, eles eram muito cruéis, e o judeu ele estava sofrendo, o judeu ele estava disperso, ele já estava perdido na teologia, muitos estavam religiosos, né? Por isso que Jesus chama de fariseus, de raça de víbora, e Jesus ele aparece contrariando as expectativas deles, de que viria um rei salvador, que viria alguém que ia tão poderoso que ia matar os romanos, ia acabar com os gregos, ia restabelecer as tribos, ia restabelecer o reino de Israel, de Jerusalém, de Judá. E me aparece um nazareno montado num jumentinho, me aparece um homem que não tinha parecer nem formosura,
um homem que falava da outra face. Então, realmente, os judeus eles tiveram dificuldade de compreender isso. E a grande maioria dos judeus, nem todos, mas a grande maioria, não reconheceu Yeshua. Por isso diz a palavra: ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então Jesus não veio para mim nem para você que é teoricamente um gentio, um pagão por nascimento. Jesus veio para os filhos de Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Jesus veio para o judeu, para o judaísmo. Por isso ele é o chamado leão da tribo de Judá. Judá é a tribo dos judeus. Mas os seus não receberam. Então isso foi proposital, para que Jesus ele pudesse dar ao precedente do Evangelho para os outros, que somos nós. Então, se você olhar com atenção a parábola do filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, você vai perceber que tem dois irmãos. O irmão mais novo, que é o irmão que é deliberado, é o irmão que não entende muito das regras do pai, quer viver uma vida de libertinagem. O que é libertinagem? É a liberdade mal interpretada. E ele é chamado de o filho pródigo. Gente, daqui a pouco eu vou explicar mais uma vez porque eu estou caracterizado, não se escandalizem. Então, é o filho pródigo. Agora, o filho que ficou em casa, o irmão mais velho, ele também era filho. E ele era mais velho, ou seja, ele veio primeiro, ele nasceu primeiro. E o argumento do irmão mais velho qual era? Pai, eu cumpro as suas leis, eu trabalho, eu faço tudo que o Senhor me ordena, e o Senhor nunca matou um cordeiro por mim. Esse discurso do irmão mais velho é um discurso extremamente judaico. É como se fosse um judeu dizendo assim: olha, eu vim primeiro do que os cristãos evangélicos aí, e eu não vi Yeshua morrer por mim. Eu estou aqui seguindo as mitzvahs, eu estou aqui seguindo a lei, eu estou aqui seguindo a Torá, eu estou aqui seguindo o bar mitzvah, eu trabalho para o Senhor, meu pai, mas o Senhor não matou o cordeiro por mim, ele não tinha visto. Então o irmão mais velho é o judeu. O irmão mais novo é o evangélico, que não entende nada de seguir lei, a gente não entende as leis. Eu estou dando aula de um monte de coisa aqui desde o início do ano sobre judaísmo. Tem gente que está escabelando o cabelo, falando: não consigo acreditar nisso, eu mostro na Bíblia. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com a obediência, porque nós nos escondemos atrás da falsa liberdade, a libertinagem. A graça me perdoa. A gente peca já sabendo que vai ser perdoado. Então, e muitas vezes Deus nos perdoa. Por isso que quando o filho pródigo volta, o pai mata um cordeiro, porque o pai está dizendo: ó, Yeshua morreu por você. Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o sacrifício, que tira o pecado do mundo, se sacrificou por você. Só que o que eu quero que você entenda é que nós estamos falando de um pai e dois filhos, dois irmãos. O judaísmo e o cristianismo na parábola do filho pródigo. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa... O cristão que fala mal do judeu, irmão, ele ainda não entendeu que o judeu é teu irmão mais velho. Ah, mas ele não reconhece Jesus, mas vai reconhecer. Tem paciência. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez nem todos, mas, quer dizer, em vida, né? Isso é uma outra questão escatológica, mas ainda veremos milhares de judeus se convertendo. Milhares e milhares. E você precisa entendê-los e recebê-los, porque o judeu, quando se converte, ele não vira um evangélico não, meu irmão. O judeu, quando se converte, ele vira um judeu messiânico, porque ele tem um entendimento muito mais profundo da fé do que nós. O evangélico, ele faz um monte de coisa que ele nem entende. Então, um judeu messiânico, ele é o evangélico do judaísmo.
E nós vamos precisar aprender a nos conectar com eles. Por quê? Porque o irmão mais velho tem uma cultura diferente do irmão mais novo. Mas a palavra do Senhor diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão. Então, meus amados, quando nós estamos hoje aqui no dia 27 de janeiro de 2021, eu estou caracterizado propositalmente com o talit do profeta Eliseu, com o kippah, representando a minha homenagem ao nosso irmão mais velho, ao judaísmo. O judaísmo que abriu o caminho para nós. Porque se eu posso, só através do judaísmo eu posso dizer que eu sou filho do Deus de Abraão, Isaac e Israel. Só através do judaísmo eu posso interpretar a Bíblia, a Torá. Só através do judaísmo eu posso ter direito de ser filho do leão da tribo de quem? Do Judá, do judaísmo. Só através do judaísmo nasceu aquele que foi a raiz de Jessé prometida, o filho de Davi, o descendente de Davi. Então, milhares de judeus foram torturados, foram massacrados, não apenas no Holocausto, até hoje, irmãos. Há guerras. Porque o diabo ele quer matar o judaísmo. Quando o judaísmo acredita que quando um judeu morre, um Adão está morrendo. Um universo de possibilidades está morrendo. Por isso, ontem mesmo eu falei sobre isso na última live que está aqui no YouTube, para quem está no YouTube, e também no meu IGTV. Eu falei, o judeu ele tem que ter filho, muitos filhos. Por quê? É um dos códigos deles para resgatar o que o diabo levou. Se o diabo matou 5 milhões de judeus, nós temos que criar 50 milhões, gerar novos judeus. Então ter filho é uma das estratégias. Por isso que num casamento judeu você vê que as primeiras coisas que se falam no cumprimento não é parabéns, vai lá na lua de mel e aproveita a tua mulher, mano, vai, igual é no evangélico, né? Não, eles falam assim: tenham muitos filhos e honrem nossa cultura. Tenham muitos filhos. Enche a sua aljava. Os filhos são herança do Senhor. São flechas. Para cada casal de judeu deve-se ter no mínimo 2 filhos, porque quando esse casal morrer, 2 judeus novos virão. Mas se possível 4, 5. Então esse é um dos motivos pelo qual o judaísmo não morre. Segundo motivo pelo qual o judaísmo não morre é porque eles não deixam a lei morrer. Eles ensinam para os seus filhos. Hoje, às 18 horas, eu vou falar sobre o Bar Mitzvah. Com 13 anos de idade, um garoto judeu já decorou as 613 leis da Torá e ele sabe-as de cor, e ele está decidido a ensinar para os seus filhos, para que se cumpra Deuteronômio capítulo 6. Ensina o teu filho andando pelo caminho, sentado na porta de casa, ao se sentar, ao se levantar, ao deitar, a cultura oral, a tradição. Porque o judeu faz festas, porque ele comemora o Shabat, porque ele comemora o Yom Kippur. O Yom Kippur, por exemplo, é extremamente importante, que é o dia do perdão, porque o judeu entende que eles são pecadores e que Deus perdoa os pecados que nós cometemos contra ele, mas somente o próximo pode perdoar o pecado que nós cometemos contra o próximo. Então, eles levam isso muito a sério, e eles ficam durante dias, 10 dias, desde o dia 1 de Tishrei até o dia 10 de Tishrei, em profundo arrependimento. E nesses 10 dias, eles pedem perdão a Deus por cada pecado várias vezes que cometeram durante o ano, e também procuram as pessoas que eles cometeram pecado, até os inimigos, e pedem perdão para que haja um alinhamento, para que zere a lista e para que todo o código de juízo sobre o judaísmo, sobre a terra, seja zerado. Então o judaísmo não morre.
O judaísmo não morre porque o judaísmo é muito mais do que uma religião. De todas as tribos, as 12 tribos, a única tribo que se tornou um povo foi o povo judeu. Você não vê o povo Dan, o povo Issacar, o povo Manassés, o povo Benjamim, não tem. A tribo se tornou um povo. O povo se tornou uma religião. E a religião virou uma cultura. Então o judaísmo é uma cultura, não se mata uma cultura. Não se mata uma fé. Você pode matar o homem, mas você não mata a fé. Você pode matar o homem, mas você não mata o que ele escreveu, o que ele deixou escrito, o ensino que ele deixou para os seus filhos. Na live anterior, inclusive, eu ensinei isso. Eu falei, um dos propósitos de fazer filho é que quando você faz um filho, você deixa uma cópia de você na terra. Alguém que vai carregar seus códigos, o seu legado. Então hoje, para quem está entrando aí atrasado, o que o apóstolo Ricardo hoje está vestido de judeu? Pirou de vez? Não. Hoje eu quero fazer uma homenagem. Porque hoje, dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional de Memória aos judeus que foram mortos no Holocausto. E eles morreram para manter a fé. Eles morreram porque eles disseram, eu prefiro ser morto do que negar a fé que eu acredito. Porque eu posso ser morto hoje, mas os que virão amanhã, eles serão grandiosos. Por isso, queridos, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. O que nós chamamos de a grande tribulação na escatologia apostólica. O reino do norte, as 10 tribos, foram destruídas por Nabucodonosor, e o reino do sul, Benjamim e Judá, foram destruídos pelo governo, pelo Império Assírio. Os pouquíssimos remanescentes judeus se espalharam, alguns foram para a Alemanha e outros foram para a Península Ibérica, para a região de Portugal, Espanha. Na Alemanha surgiram os judeus askenazes, e na Península Ibérica surgiram os sefaraditas. Alguns outros foram para a África, para a Índia, se espalharam pelo mundo, para o Brasil. Temos muitos judeus no Brasil, inclusive usando o nome de cristão para fingir que é cristão, até hoje. Nome como Santa Fé, Maria, de Jesus, dos santos. Porque eles abrem mão de até do próprio nome para manter a fé, mas entre eles continuam cultuando, celebrando, ensinando, treinando. E aquele povo que foi destruído na Babilônia, aquele povo que foi destruído na Síria, as 12 tribos que não existem mais, acabaram, foram dispersas, embaralhadas. Esse povo que foi humilhado no Holocausto, andaram nus, magrelos, violentados sexualmente, e principalmente emocionalmente, fisicamente. Esse povo, hoje, é um dos povos mais ricos do planeta. Esse povo, hoje, é um dos exércitos mais poderosos do planeta. Esse povo, hoje, é o povo mais visitado pelo turismo do planeta. Esse povo hoje é o povo menos infectado pelo Covid no planeta. E hoje eles continuam de pé. O Muro das Lamentações, que é um pedaço do templo que sobrou, da parede do templo, do muro do templo, continua lá. Porque eles dizem, olha, vocês podem nos despedaçar, mas o que sobrar a gente ainda vai usar. E eles oram no muro. Eles acreditam. E em breve os olhos deles vão se abrir. E eles verão Yeshua. Eles contemplarão o leão da tribo de Judá, o leão da tribo dos judeus, o leão da tribo do judaísmo. E nós, cristãos evangélicos, devemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu
a oportunidade que Ele nos deu de sermos enxertados na videira. A oportunidade porque a videira não era para nós. Nós fomos enxertados. Devemos agradecer, porque todas as promessas que Deus deu para Abraão, Isaque, Israel, e para aqueles que cumpriram a lei ou tentam cumpri-la, se esforçam em cumpri-la, as mesmas coisas podem te alcançar e te alcançam. E um dia nós estaremos na eternidade. Eu, você e Abraão. Eu, você e Isaque, Jacó. Nós veremos Moisés, nós veremos Melquisedeque, nós veremos Elias, nós veremos Enoque, nós veremos Adão, nós veremos Malaquias, nós veremos muitos sacerdotes santos, levitas, veremos os 24 anciãos. Então, se o teu coração estiver fechado para isso, o céu não é um lugar para você. Se você não está disposto a amar e honrar e respeitar o teu irmão mais velho, o judaísmo, você vai ter dificuldade de conviver com ele no céu. Mas nós cremos, eu creio na dança dos dois exércitos. Eu creio que os judeus vão aprender algumas coisas conosco, evangélicos, e nós vamos aprender muito com eles, e vamos trocar as nossas experiências durante a eternidade, durante o milênio, durante a eternidade. O judeu vai te ensinar sobre a menorá, e você vai falar assim: ah, meu Deus, agora que eu entendi. E aí você vai explicar para o judeu sobre a graça, e ele vai falar assim: puxa, como eu consegui viver sem isso? E o Pai, assentado no trono, vai sorrir. O Pai, assentado no trono, vai se alegrar. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar agora pelos judeus. Eu também quero orar pelos antissemitistas, aqueles que odeiam o judaísmo, evangélico que diz que o judeu é endemoniado. E eu quero orar pelos cristãos que respeitam o judaísmo. Eu quero orar para que Deus, Ele mostre a verdade para todos. A verdade, não a verdade do Ricardo, não a verdade do outro, mas a verdade da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, porque Tu és o Adonai, Tu és o Bereshit, Tu és o Aleph, Tu és o Tav, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o que é, que eras, que há de vir. O Senhor, o mesmo Deus que falou com Abraão, é o meu Pai. O mesmo Deus que tirou Abraão da terra de Terá, é o meu Pai. Senhor, nós não queremos ser judeus, mas nós queremos aprender o máximo que pudermos desse povo lindo, que falhou em não te reconhecer, mas que o Senhor os ama e não desistiu deles. Hoje eu oro pelos judeus, eu oro pelos descendentes das vítimas do Holocausto, eu oro por aqueles que sobreviveram, hoje são idosos, crianças que sobreviveram, que hoje são idosos, tantas fotos lindas que eu vi na internet. Eu oro, Deus, pelos nazistas que se arrependeram e se humilharam. Muitos nazistas se arrependeram, alguns se mataram, se suicidaram, mas outros se humilharam e até se converteram, ou ao cristianismo, ou ao judaísmo. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Eu oro por Jerusalém, para que haja prosperidade em seus muros. Oro por Israel. Eu oro abençoando todos aqueles que amam Israel e amam o teu povo, porque diz a tua palavra, há uma promessa: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Por isso eu abençoo Israel, eu abençoo os descendentes de Abraão, para que a bênção venha para mim, para minha casa.
mas o Senhor também amaldiçoa aqueles que amaldiçoam Israel. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos antissemitistas, dos antijudeus. Eu peço, Deus, que os judeus cabalistas, os judeus místicos, voltem para a Torá, voltem para a palavra, para a simplicidade. Larguem qualquer tipo de acréscimo de feitiçaria. Eu oro para que os judeus de coração endurecido amoleçam o coração e que, assim como Saulo de Tarso, aquele homem que era um zeloso judeu, caiu do cavalo, abriu os olhos e reconheceu Yeshua como Senhor, que hoje eu declaro milhares e milhares e milhares, com a concordância da igreja, milhares e milhares e milhares de judeus vão cair do cavalo hoje e vão abrir os olhos e vão ver Yeshua, o Senhor. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, com a bênção de Abraão, Isaac e Israel. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém? Para quem chegou atrasado, eu fiz essa live hoje caracterizado, porque hoje é 27 de janeiro, o dia em memória, em respeito aos judeus que foram mortos no Holocausto. Essa live é uma live rápida, de 32 minutos, com conteúdo muito interessante. Vai ficar salvo aqui no YouTube, para você que está aqui no YouTube, e para você no Instagram também vai ficar salvo no IGTV e na minha conta do YouTube. Lembrando que hoje, dia 27 de janeiro, às 18 horas, no horário de Brasília, nós teremos mais uma live. E essa live vai ser deveras importante, porque eu vou falar sobre o Bar Mitzvah, que é a ferramenta que Deus deu para quebrar a maldição da orfandade. Você vai descobrir que no mundo espiritual não existe adolescência, ou você é menino ou você é adulto. E hoje eu vou ministrar uma cura de orfandade na vida de vocês, também com o Talit. Vou ministrar sobre a sua vida a cura de orfandade. Você deve assistir a live hoje, 18 horas. Se você tem filho maior de 13 anos ou filha maior de 12 anos, independente da idade, pode ter 40, 50, bota para assistir contigo, porque eu vou fazer um Bar Mitzvah coletivo, abençoando todos vocês, quebrando toda a raiz de orfandade, tirando todo o ranço de trauma e de dor e de meninice que a adolescência deixou em você, e te alinhando com o calendário de Deus. Vai ser uma live de conteúdo e também de ministração de cura. E amanhã, na próxima live, amanhã, dia 28 de janeiro, nós vamos ter uma live exclusiva para finalizar esse assunto da infância e da adolescência. Vou falar sobre o resgate dos primogênitos. Vai ser tremendo, amém? Você que segue nosso grupo do Instagram, aliás, nosso grupo do WhatsApp, deixa um comentário sobre como foi essa live agora. Vai lá no grupo. E você que não segue, basta entrar no site ministerioricardoribeiro.com.br. No primeiro botão do site tem meu WhatsApp pessoal e no segundo botão tem o grupo. Shalom, shalom. Que o eterno Senhor te abençoe. Tchau, tchau.